Bom dia a todos, espero que você esteja bem nesse dia, nesse domingo, 6 de dezembro de 2020, diretamente aqui das dependências da nossa querida igreja IBI, Igreja Batista Independente, aqui em São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo à nossa programação, nossa Escola Bíblica Dominical. A cada domingo temos dedicado tempo aqui na Casa do Senhor para aprendermos juntos. Por enquanto, os nossos cultos pela manhã, as nossas escolas dominicais, são pela internet, ainda não é possível retornar presenciais, mas o culto da noite você é muito bem-vindo, às 19 horas, tendo os cuidados todos que a gente tem recomendado e todos nós temos aprendido. Você é bem-vindo hoje às 19 horas, nosso culto de adoração ao Senhor. Mas agora pela manhã, nossa escola dominical, eu espero que para você seja um tempo de bênção aí com você, sua família, e Deus possa nos ensinar. E nessa manhã, o título da nossa proposta é o que a gente vem falando a cada domingo, né? Cada domingo a gente vem falando sobre esse tema, e é a proposta de falar sobre Cristo em casa. E a cada domingo a gente vem falando sobre uma abordagem de uma casa, e mais especificamente, a partir de domingo, desde domingo passado, falando sobre, não apenas casa no sentido genérico, mas uma pequena convergência para falar sobre nossas famílias. E aí, a cada domingo falando sobre semana passada, falando sobre a família de Áquila e Priscila, e hoje o texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 16, no mesmo capítulo que lemos a semana passada, sobre Áquila e Priscila, e agora é o verso 13. Romanos, capítulo 16, verso 13, você tem aí na sua tela, você pode acompanhar, tanto na tela, no seu celular, no computador, ou na sua Bíblia. Diz lá a palavra do Senhor, apenas esse pequeno versículo, mas de grande importância. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Vamos orar. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra lida, e que nessa manhã a Tua palavra seja poderosa para ensinar-nos a todos nós. Desafia-nos. Assim nós oramos por todos nós aqui, aqueles que estão distantes, mais próximos, que o Senhor possa abençoar a cada um e seja um dia abençoado pelo Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa manhã o nosso título, nosso tema dessa manhã é Cristo na família de Rufo. Cristo na família de Rufo. O nome parece até estranho, engraçado, né? Mas é um nome próprio aí de alguém que Paulo estava dirigindo esse versículo. Como a gente vem falando, mesmo na última semana, quando falamos de Áquila e Priscila, o capítulo 16 é o capítulo do encerramento. Paulo escrevia a carta aos irmãos da igreja que estava em Roma, e nesse último capítulo, vários versículos eram seguidos pelas saudações. O fulano da igreja, o irmão aí da igreja, ele foi saudando alguns irmãos que faziam parte daquele grupo de irmãos da igreja em Roma. E aí, essas saudações eram diversos nomes são mencionados, e vários nomes que você vê mencionado aí, tanto nesse último capítulo de Romanos, como em outras cartas de Paulo e outras cartas, alguns desses nomes a gente jamais ouviu, e também às vezes não tem nenhuma informação ou fato relacionado a essas pessoas. A gente não sabe nem a história, apesar de que se foram mencionados, né, seja por Paulo ou os demais escritores humanos que o Senhor Deus usou, certamente tiveram uma grande importância. E no caso aqui do capítulo 16 de Romanos, cada um desses personagens teve certamente grande importância na vida e na obra do ministério do apóstolo Paulo. Certamente Deus usou essas pessoas de forma especial, e Paulo poderia dizer de cada um deles não apenas o nome, mas a maneira como contribuíram para a sua obra. E é o caso desse único versículo, verso 13, que faz menção especial a esse nome chamado Rufo. Pouco se sabe a respeito dele. Possivelmente este Rufo aqui mencionado por Paulo em Romanos 16, verso 13, seja o mesmo mencionado pelo Evangelho de Marcos. Lá em Marcos capítulo 15, no verso 21, o mesmo nome é mencionado, dizendo assim: e constrangeram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz.
Portanto, alguns estudiosos acreditam que esse Rufo, aqui mencionado por Marcos, filho de Simão, seja o mesmo Rufo mencionado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 16, muitos anos depois. Esta menção aqui em Marcos capítulo 15 se refere ao momento em que, quando Jesus caminhava em direção ao Gólgota, ao Calvário, com a cruz carregando nas suas costas, num determinado momento, na sua fragilidade física, né, ele cai, e aí os soldados vão lá e constrangem o homem para que carregasse a cruz para Jesus até que ele chegasse ao Calvário. E esse homem é citado na referência aí de Marcos, e também como em Mateus e Lucas, como sendo Simão. E aí o texto diz, Marcos diz assim, Simão carregou a cruz, é aquele que é pai de Alexandre e Rufo. Certamente, quando Marcos escreveu essas palavras, anos depois do acontecimento, e aí talvez Rufo e Alexandre seriam conhecidos já entre os irmãos que leriam essas cartas e os evangelhos, e poderiam identificar, então, foi o pai de Rufo, né, que levou a cruz do Senhor Jesus. Portanto, Rufo é considerado como sendo este homem citado em Marcos, o filho de Simão, o Cirineu, que carregou a cruz do Senhor Jesus lá no caminho do Gólgota. Os outros dois evangelhos, como eu disse, mencionam o pai de Rufo mais vezes. Em Mateus 27, verso 32, diz assim, né, Mateus capítulo 27, verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E a mesma referência em Lucas 23, 26. Lucas capítulo 23, o verso 26, a mesma referência com detalhes diferentes em cada evangelho. E quando iam levando, falando sobre Jesus, tomaram um certo Simão sirineu que vinha do campo e puseram-lhe as costas para que a levasse após Jesus. Pela informação, então, que nós temos em Marcos, no texto que nós lemos, Simão, o pai de Rufo, era de Cirene. Cirene era uma província romana ao norte da África, no continente africano. Você vai ver lá, quando você coloca Cirene, hoje já não é mais uma cidade, são ruínas, a cidade foi totalmente destruída, você só vai encontrar ruínas. Atualmente é a Líbia, mas naquela época, componente da parte do continente do norte, continente africano, mas também na época era parte do Império Romano. E diz o texto que Simão era dessa cidade e região, portanto, do continente africano. Acredita-se que este Simão, o pai de Rufo, o mesmo que teria carregado a cruz de Cristo, poderia ter sido o Simão que está lá em Antioquia, capítulo 13. Inclusive, em alguns registros, são mencionados que haviam sirineus, portanto, de Cirene, tanto em Atos 2, no dia de Pentecostes, como também ali em Atos 13, no versículo 1. E curiosamente é mencionado o nome dele, o mesmo nome, Simão, mas também de um outro personagem que era da mesma localidade. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, nós sabemos bem quem é, e Simeão, chamado Níger. Aqui Simeão, chamado Níger, que possivelmente seja esse. E na continuação diz, e Lúcio Cirineu. E aí, veja aí, da mesma localidade, da mesma origem que era Simeão. Então nós vemos aqui, portanto, obrigado aqui pela água, dois homens que porventura fossem da mesma localidade, tanto Simeão quanto Lúcio. E aí continua o texto em Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Bom, apesar dessas referências que nós citamos, nenhuma outra menção é feita nem sobre Simeão ou Simão, e muito menos sobre Rufo e a sua família. A não ser essa que nós lemos em Romanos, no verso 13 do capítulo 16, e nela Paulo saúda Rufo, e ainda menciona de quebra a sua mãe, né? Portanto, ambos como parte da igreja em Roma. Então, Rufo e a sua mãe são mencionados como fazendo parte da igreja de Roma, e então Paulo os saúda sem dizer muitas palavras. Apesar das poucas informações que nós temos sobre Rufo e também a sua família, nós podemos aprender grandes lições e que merecem a nossa atenção. Como eu já tenho dito várias vezes, Deus
não deixou nenhuma vírgula sequer, nenhuma palavra sequer na Bíblia em vão, à toa. Todas as expressões, todos os textos, todas as palavras que estão no registro bíblico, há um propósito divino. E certamente se aqui houve essa menção de Rufo, a sua mãe, essa referência lá em Simão, tudo isso tem uma grande lição para nós. Nossas aulas na nossa escola bíblica dominical, as nossas EBDs, desde o começo do ano, vem sendo o propósito de falar sobre casas em que Cristo passou. E falamos disso, enquanto Cristo estava por esse mundo, as casas pelas quais ele passou fisicamente. Depois nós percorremos Atos, as várias vezes em que a presença do Senhor Jesus era evidente nas vidas e nas famílias pelas quais havia ali passado. Na semana passada vimos essa evidência, né, na família de Áquila e Priscila, e hoje a família de Rufo, como é mencionado. A família de Rufo é certamente uma delas, uma das famílias que demonstram claramente o interesse do Senhor pelas nossas famílias também. Ou seja, Deus se interessa nas famílias. Apesar do mundo, né, que a gente vive, e todo esse sistema político, ideológico, né, que a gente hoje está imerso, né, existe aí uma apologia, uma tentativa de desvalorizar casamento, relações familiares, esse discurso que nós encontramos por aí, contrários à família, evidentemente que a gente acha que tudo isso é coisa meramente humana, mas não é. A gente sabe que há um interesse das hostes espirituais da maldade, como Paulo fala em Efésios capítulo 6. Nós lutamos não apenas contra a carne e o sangue, mas contra os principados, né? E ele diz contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, há um interesse satânico de que as famílias sejam destruídas e as famílias sejam desfeitas. Tudo isso, na verdade, é um projeto de tentativa de burlar, de acabar com a confiança nossa no Senhor, que nos criou e criou também as nossas famílias. Portanto, é evidente o desejo de Deus, não apenas que você e eu sejamos e tenhamos vidas vitoriosas, mas o interesse do Senhor é que as nossas famílias sejam preservadas, sejam vitoriosas no meio de tantas lutas pelas quais nós passamos. Isso, portanto, não se referia apenas a uma história com a questão de Rufo e a sua família, mas o projeto de Deus é que você, na sua família, seja uma família vitoriosa no Senhor. Mas como é possível sermos preservados e termos vitórias em dias tão difíceis como nós vivemos? Para que isso seja possível, é preciso que nós aprendamos os princípios bíblicos. É na Bíblia que a gente vai encontrar princípios para que a sua família e a minha família sejam vitoriosas nesse mundo. E hoje, pela manhã, o nosso propósito é olhar nas páginas da Palavra do Senhor e através da família de Rufo, como Deus apresenta, que os princípios ali possam ser absorvidos por você e por mim, pelas nossas famílias, para que tenhamos famílias vitoriosas. A partir da família de Rufo, nós queremos aprender duas lições importantes. Duas grandes lições que podem ser destacadas na palavra do Senhor, que podem nos ensinar a ter uma família vitoriosa. A primeira reflexão, o primeiro princípio que nós encontramos, a primeira evidência de que Deus abençoava a família de Rufo, a sua família e a minha, é porque nós sabemos, e Rufo sabia, que Deus continuava no controle do seu lar. Deus continua no controle de nosso lar. E eu quero chamar sua atenção sobre essa expressão, Deus no controle, mas não é apenas Deus no controle. Deus continua no controle, e especificamente, não sobre todas as coisas, e claro, ele estaria, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus continua no controle no seu lar e no meu lar. Chama a atenção os detalhes que o Evangelho de Marcos aborda sobre o momento em que Simão é constrangido a carregar a cruz do Senhor Jesus. Volte ao versículo que nós lemos lá em Marcos, capítulo 15, verso 21. Veja a expressão, as expressões aqui, e eu gosto de olhar o versículo e dar atenção a cada expressão que está aí, que elas não estão também à toa. Diz lá o texto, e constrangeram. Então veja bem, constrangeram, é uma palavra importante. Um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. E aqui veja a próxima expressão, que por ali passava.
E mais, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Ou seja, o texto chama atenção sobre o fato de que Simão apenas passava por ali. Ele estava vindo do campo, ou seja, do trabalho, um homem trabalhador, talvez trabalhando nos campos, voltando do trabalho, trazendo e buscando o provento para a sua família, para a sua casa. De repente, imagina-se que ele tenha ouvido barulho pelas ruas de Jerusalém, e ele se aproxima para ver que barulho era aquele, curiosamente, e é então coagido a carregar a cruz no lugar de um tal Jesus, que talvez ele sequer conhecesse ou tivesse ouvido falar. O texto não menciona, mas pode ser que ele estivesse ali em Jerusalém, com sua esposa e seus filhos, já que havia uma celebração prevista, a Páscoa seria celebrada entre os judeus, e se eles estivessem presentes, ele deve ter achado que aquilo agora acabou, levaram o nosso marido, ela, no caso a esposa e os filhos, poxa, levaram o papai. Eu fico imaginando, né, pessoal, um pai de família sendo tirado ali no meio de uma situação como essa, e aí tirado da família naquele contexto, parecia o fim da sua história e o fim daquele pai de família. E talvez aquele pai de família fosse envolvido numa tragédia que viria pela frente e tiraria esse homem do seu lar. Afinal de contas, a palavra utilizada aí, a primeira expressão do versículo é constrangeram. A palavra constranger significa ser forçado. Ou seja, não é assim, uma falar, não, peraí, deixa que eu vou levar. Eu já vi alguns filmes, alguns episódios ou situações sobre esse momento da crucificação de Jesus, e é tipo assim, ver Jesus caindo e alguém vai lá, não, peraí, deixa que eu ajudo. Que nada disso. Diz o texto que Simão foi constrangido. Esse constrangimento certamente foi feito pelos soldados romanos. E os soldados romanos eram conhecidos pela sua crueldade. Haja vista um momento em que Jesus foi açoitado, foi tratado de forma cruel pelos soldados antes que ele fosse crucificado. E imagino, portanto, que esse constrangimento tenha sido algo cruel em cima de Simão. E aí poderia ser que esse fosse, bom, Jesus estava sendo crucificado, vai Simão também, vai Simão de lambuja, vai ele junto no processo. Eu fico imaginando as circunstâncias que envolviam o coração daquele homem e da sua família. Poderia parecer o fim daquele lar, e se tornaria o fim de uma história de uma família. No entanto, como eu disse, Deus continua no controle de nosso lar. O que parecia o fim de uma história, o fim de um pai de família, se tornaria, na verdade, o início de uma grande história de amor revelado naquele momento. Talvez Simão fosse um religioso, talvez ele fosse mais um dos que estivesse ido para Jerusalém, e enquanto aguardava festas, trabalhava no campo, e ali fosse alguém que estaria ali para celebrar a Páscoa judaica também naquele momento. Talvez ele tivesse ouvido sobre Jesus, ouvido sobre os fatos, mas não parecia ser alguém que estivesse seguindo a Jesus. Afinal de contas, diz o texto que ele passava por ali, ele não estava envolvido na caminhada, observando Jesus caminhar até a cruz. O fato é que, mesmo sem saber, Simão estaria diante do maior privilégio da sua vida, que era carregar a cruz de Cristo, que morreria por ele logo em seguida. E mais, ele teria o privilégio que poucos tiveram de assistir de perto a crucificação e a morte do Senhor Jesus. Talvez assistindo aquele espetáculo de horror que era a crucificação do Senhor Jesus, talvez ele deve ter visto o olhar de ternura e olhar de amor que Cristo deve ter voltado para si, como fez com João, como fez com Pedro e tantos outros, com a Maria. E talvez Simão deve ter tido aqui o olhar do Senhor Jesus, um olhar de ternura e amor. Certamente, esse homem jamais se esqueceria de ter carregado e estado aos pés da cruz de Cristo. Portanto, a cruz não era o fim da história de Simão, não era o fim da história de uma família, mas era o início de uma vida e de uma família transformada. Toda a sua família, esposa e filhos, seriam diretamente afetados por causa deste encontro de Rufo com o Senhor Jesus.
A sua influência seria determinante. A influência desse encontro mudaria a sua história, porque Deus estava no controle. A sua esposa, seus filhos seriam alcançados pela palavra. Certamente ele contaria para todos que estivessem à sua volta, a sua família e todos os demais os fatos que haviam acontecido. Não era por acaso que Simão passava por ali. Muito embora o texto diz passava por ali como por um acaso, Deus estava no controle da vida de Simão e no controle do seu lar. Não era, no entanto, apenas a preservação do lar que estava no plano do Senhor em relação à família de Rufo, e ali na figura do seu pai. Mas Deus apenas não queria preservá-lo, Deus queria transformá-lo. O cuidado do Senhor, o fato de Deus estar no controle, envolvia não apenas a preservação daquela família, mas também envolvia nesse propósito de continuar cuidando e no controle da vida, é que a sua vida e a sua família fossem transformados. Preservação que levasse à transformação. Cada evento que acontece em nossos lares, tudo que acontece conosco, é preciso que a gente aprenda algumas lições espirituais. Devemos aprender a suportar, inclusive, os momentos de tristeza, de sofrimento. Afinal de contas, nem o Senhor prometeu que a gente passaria por momentos apenas alegres. Haveria aflições. Jesus fala, no mundo passareis por aflições. E nós precisamos aprender em cada um deles a encontrar as lições espirituais. Não apenas perguntando por quê, mas Senhor, o que eu posso aprender com isso? Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz, no mesmo livro que nós estamos lendo, Romanos 8, 28, diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, esse versículo mostra que Deus trabalha no conjunto da obra. Ou seja, situações que a gente não compreende, mas elas se juntam para formar, como se faz o quebra-cabeça do projeto de Deus em nossas vidas. A gente perde aqui, ganha ali, e Deus vai usando isso para nortear as nossas vidas, porque Deus continua no controle das nossas vidas. Quando nós confiamos no Senhor, certamente o nosso lar está diante do Senhor e em suas poderosas mãos. Eu sei que o cuidado de Deus é com todos, mas certamente o cuidado, de forma especial, do Senhor é para aqueles que nele confiam. É com estes que Deus tem o seu acordo, é para o seu povo, é para aqueles que estão se colocando aos seus pés. E com esses Deus continua se propondo a cada dia: calma, eu estou no controle da sua vida e na sua família. Ele vai nos fazer amadurecer, vai nos fazer crescer a cada dia e diante de cada circunstância, sejam elas boas ou ruins. Nos dias em que Paulo escrevia essa carta aos Romanos, anos mais tarde, depois do que havia acontecido com Simão, pode ser que Simão, já estivesse morto. Afinal de contas, Paulo faz menção a Rufo, faz menção à sua mãe, mas não faz menção a Simão. Portanto, talvez a mãe de Rufo já estivesse viúva. Mas fica evidente que Deus havia cuidado de sua família, mesmo depois, possivelmente da sua morte, porque ali, diante de Paulo, em Roma, eles estavam sendo honrados por Paulo. Certamente a influência do pai era evidente. Rufo e sua mãe eram exemplos vivos do fato de que Deus continuava no controle daquela casa. Deus estava no controle da família de Rufo, assim como está no controle da sua família, da sua casa e da minha também. Muito bem, agora a próxima questão o próximo princípio que eu quero chamar a sua atenção, primeiro, em relação à família de Rufo, é demonstrar que a gente aprende que Deus estava e continua no controle de nosso lar, como estava no lar de Rufo. O segundo princípio que nós aprendemos, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma família preservada, precisamos crer que Deus continua no controle do nosso lar, da nossa família, mas também, o segundo princípio, é que Deus tem um plano individual para cada um das pessoas que fazem parte do seu lar. Deus tem um plano individual para cada membro da sua família. Mesmo que não soubesse, o Senhor estava planejando que Simão se encontrasse com Jesus e carregasse sua cruz naquele dia do caminho de Gólgota. Talvez ele fosse um homem religioso, como eu disse, que estivesse em Jerusalém para celebrar a Páscoa.
Mas ele não sabia que, apesar da sua proposta, talvez até de vida religiosa, ele não sabia que o que Deus estava preparando, que era muito maior que isso. Tanto que com o seu encontro com Jesus, sua vida, a vida de Simão, o pai de Rufo, seria transformada para sempre. E se tornaria uma grande e forte influência, tanto para sua esposa, para os seus filhos, seus familiares, e outros com o seu testemunho e o ensino da palavra do Senhor. Eu fico imaginando Simão contando isso durante todos os seus dias de vida. Olha, foi eu que carreguei a cruz do Senhor Jesus. E olha, eu vi ele morrendo por mim. Fico imaginando quantas vezes o Senhor fez uso de Simão para que o seu testemunho fosse dado. Isso era parte do plano do Senhor. Ou seja, o plano que Deus tinha, como eu disse, Deus tem um plano individual para cada membro da sua família. Para Simão, o pai, Deus tinha esse plano. Carrega a minha cruz por um tempo, assista e depois se torne um meu representante, um testemunho vivo daquilo que aconteceu comigo lá na cruz. E aí a gente percebe que isso não poderia contê-lo. E daí então alguns estudiosos acreditam, como eu disse, que este Simão teria se tornado um dos 5 pastores que estavam na igreja de Antioquia, aquela igreja que mais tarde enviaria Paulo e Barnabé para a obra missionária. E certamente se foi ele, se é isto mesmo, nós percebemos a forte liderança de alguém que se entregaria claramente à obra do Senhor. Portanto, um pai de família que não deixaria que a palavra do Senhor fosse abandonada no seu lar, seja pelo ensino dos seus familiares, quanto também pelo ensino àqueles que estavam ao seu redor e à comunidade. Quando a gente olha esse princípio de que Deus tem um plano individual para cada um, e nós olhamos ali Simão, um pai de família, nós podemos entender que ele é o modelo que Deus deseja para você e para mim, pais de família. Todo pai de família deve ser o sacerdote espiritual do seu lar. Ou seja, nós não acreditamos num sacerdócio no sentido, um lidera sobre todos, nós todos somos sacerdotes, mas no plano familiar, nós somos aqueles, os homens, os pais de família, são aqueles que a liderança espiritual está sobre os nossos ombros. Cabe a nós levarmos as nossas famílias, a nossa família, a minha família e você, a sua família, como um líder espiritual. A nossa tarefa é conduzir nossa esposa, nossos filhos no caminho do Senhor. Infelizmente, nem todos os pais de família estão honrando assim ao Senhor como fizera Simeão. Nem sequer ainda alguns compreenderam a sua importância, os planos que o Senhor tem na sua vida. Alguns acham que o plano de vida para eles consiste em apenas 2 coisas. Vou ganhar dinheiro, vou pagar as contas de casa e de vez em quando levar minha família para descansar. Principalmente num dia que tem culto na igreja, que eu vou para tal lugar ou para tal lugar. Muitas pessoas estão procurando lazer apenas nas horas em que nós deveríamos dedicar algum tempo ao Senhor. E alguns acham que a vida se resume a isso. Trabalhar para sustento da casa e algum lazer. Apenas isso. Mas isso não é suficiente. Alguns acham que a nossa função como pais de família é suprir as necessidades materiais. E aí alguma coisa de refrigério. E se esquecem que há uma responsabilidade para todo pai de família que vai além de ser o provedor, que vai além de ser aquele que brinca com as crianças ou promove o lazer, mas é aquele que tem que se preocupar com seus filhos, sua esposa, para que todos estejam juntos nos caminhos do Senhor. Simão certamente se preocupava com a sua liderança espiritual perante o Senhor. Sua esposa, como disse Paulo, ele disse assim, e a sua mãe e minha, quando disse lá em Romanos 16, verso 13, veja lá comigo o verso novamente, quando Paulo faz a saudação nesse único versículo, saudai a Rufo eleito no Senhor e a sua mãe. Mas veja, não termina aí, e a sua mãe e minha. Quer dizer que Paulo era irmão de Rufo? Não, biologicamente. O que Paulo está dizendo é que a mãe de Rufo se tornara uma mãezona para Paulo. Certamente porque deve ter tratado Paulo como um filho. Deve ter ajudado Paulo, servido Paulo. Deve ter sido uma mulher que honrava o Senhor, servindo ao Senhor. Por isso Paulo falou assim, a sua mãe, Rufo, foi minha mãe também. Mãe no sentido não biológico, mas uma mãe no sentido de cuidar dele, de amá-lo, tratá-lo como um filho. A gente às vezes acaba
tendo pessoas assim na nossa vida, né? Existem aqueles que têm uma relação biológica, sangue conosco, os quais nem sempre família são os nossos melhores amigos, os mais chegados. Às vezes na caminhada da vida cristã, a gente vai desenvolvendo relacionamentos com pessoas, irmãos em Cristo, irmãs, e as relações vão se tornando mais chegadas do que algumas pessoas da família. E aí é como Jesus disse, né? Aquele que faz minha vontade é meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? No sentido de relacionamentos. E a gente vê que na igreja, a gente vai cultivando, à medida que a gente vai cultivando as relações, nós vamos nos tornando tão chegados como se parecesse que fôssemos irmãos. E aqui o apóstolo Paulo dizia que a mãe de Rufo era como se fosse a sua mãe. Isso demonstrava o amor que aquela mulher havia despertado no seu lar. E seu irmão, olha, seu filho, né, no caso Rufo, certamente manteria viva a proposta que o Senhor havia revelado na vida do seu pai. Rufo tinha seu pai como exemplo. Afinal de contas, tamanha tinha sido a dedicação do seu pai. E agora, mesmo sem tê-lo, aqui nós vemos um homem que tinha aprendido do seu pai a ser zeloso. Aqui tem uma outra tradução, aqui não é isso, no texto, que nós temos lá, saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Uma outra versão aí, na versão NVT, falando sobre a mesma referência, né? Apenas uma forma de colocar. Bom, mas o texto, agora, depois de falar de Simão, que Deus tinha um plano na vida dele, depois de falar da mãe de Rufo, que Deus tinha um plano na vida dela, agora, olhamos um pouquinho para a vida de Rufo e o plano que Deus tinha na sua vida. Rufo foi reconhecido por Paulo, e a expressão que depois diz saúda Rufo, eleito no Senhor. Essa expressão, eleito no Senhor, não tem nada a ver com salvação, como aquele conceito de eleição divina, em distinção de outros. Mesmo aqueles que ensinam sobre predestinação e eleição, reconhecem que nesse contexto, essa palavra não foi usada nesse sentido. Até porque vários nomes de servos e salvos pelo Senhor Jesus foram mencionados, e sobre eles, que então aplicaria a mesma condição de eleitos, não se usa. Portanto, mesmo aqueles estudiosos, famosos e antigos, que empregam e que ensinam a predestinação, eu não creio dessa forma, mas mesmo esses entendem que essa palavra eleito aqui não se aplica ao conceito de salvação, mas se aplica certamente o entendimento aqui que Paulo fazia, era indicando a forma distinta que Rufo conduzia a sua vida. Ou seja, Rufo mantinha um testemunho de vida cristã, um testemunho de vida que certamente chamava a atenção daqueles que estavam à sua volta. O grande testemunho perante os homens e a maneira como servia, como dedicado ao Senhor. Essa é a razão dessa expressão utilizada por Paulo em relação a Rufo. Um homem dedicado ao Senhor, um homem que servia ao Senhor com dedicação. Rufo compreendera também que o plano divino para a sua vida, bem como de seu pai e a sua mãe, cada um deles tinha um plano, e o seu era ser esse, um homem dedicado, um homem que se empenharia na obra do Senhor. Em cada família, em cada contexto, na sua família, na minha família, Deus também tem um chamado pessoal para cada um dos seus componentes. Assim como para Simão tinha um chamado, para a mãe de Rufo tinha um chamado, Rufo tinha outro chamado. Na sua família, cada um dos componentes dela também tem um chamado, tem um propósito, tem um plano. Pode ser que Deus esteja despertando, inclusive, alguém da sua casa para um ministério específico. É preciso que todos da família se coloquem disponíveis ao Senhor e também sensíveis aos chamados demais. Às vezes, é preciso que a família se reúna e comece a considerar se Deus tem chamado algum deles para uma determinada obra. Às vezes, alguns são chamados para a música, outros para aprender a ensinar e outras tarefas. E o princípio aqui é paz. Fiquem atentos ao chamado de Deus
aos seus filhos. É preciso que o papai e a mamãe observe na relação dos filhos com a casa do Senhor, as vocações, o chamado do Senhor. Mas não somente os filhos, pai, mãe, compreendam diante do Senhor. E quando um dos componentes da família compreende o propósito do Senhor, os demais precisam ajudar, a colaborar, fazer com que isso aconteça de uma maneira abençoada. Encoraje-os, encoraje aqueles que estão na sua família e que receberam e têm um chamado específico do Senhor. Quando eu digo chamado, eu não digo apenas que há um chamado apenas. Alguns pensam que chamado é ser pastor, é ser missionário, e não é bem assim. Você pode desempenhar diferentes tarefas na obra do Senhor. Se Deus chama através da igreja, mas esse chamado se desenvolve também no seio da família. Assim como Deus tinha um plano individual para a família de Rufo, certamente Deus tem um plano para cada pessoa da sua família. Concluindo, a família de Rufo foi um exemplo claro do cuidado do Senhor e de uma família vitoriosa. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus provou. Lá nos dias que Simão foi constrangido, a levar a cruz, quando parecia que tudo seria o fim, Deus provou que se mantinha no cuidado e no controle de todas as coisas do seu lar. E também, com os anos, ficou claro o fato de que Deus tinha um plano, um propósito para cada um dos componentes daquela família. Deus, que o Senhor nos desafie em nossas famílias, como fizera na família de Rufo, a compreendermos a intervenção do Senhor nas nossas casas e a nossa família seja também vitoriosa para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela venha nos ensinar, que ela venha nos exortar e possamos reconhecer, ó Deus, a necessidade de sermos uma família vitoriosa no Senhor, que reconheça que o Senhor continua no controle e interessado em nosso lar, e também interessado em usar nossas vidas, nossas famílias, e que no seio de nossa família possamos criar uma resistência às tentações desse mundo, uma ajuda mútua, um esforço mútuo para o exercício dos ministérios. Ó Deus, que as nossas famílias sejam de fato um esteio, uma base para que a igreja do Senhor e a obra do Senhor se propaguem nesse mundo, e as nossas famílias sejam vitoriosas em Cristo Jesus. Oramos pelas nossas famílias e te colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã, nesse domingo. Que Deus possa abençoar você, sua família seja vitoriosa. E eu quero aqui terminar a nossa escola dominical, lembrando alguns avisos, aqueles que você já sabe, mas certamente sempre faz importante lembrar, talvez alguns que não conhecem, a nossa igreja, você vai encontrar na nossa página ibisbc.com.br os nossos links de contato e todas as demais formas de participar dos nossos cultos. Hoje à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração. Participe, venha. E daqui a pouquinho, às 11h15 tem o conteúdo Kids, e você envolva as crianças para que elas possam participar disso e possam ser abençoadas, Às 11h15 elas terão aí a oportunidade. E aí Elias e os profetas de Baal, que Deus possa abençoar aí os irmãos e irmãs no ministério, principalmente a irmã Lúcia dirigindo isso, Deus possa abençoá-la. Quarta-feira, palavra de pastor, quarta-feira às 20 horas, participe e que Deus possa abençoar você e a sua família com esse momento no meio da semana. Não deixe de ser fiel nos seus compromissos, com seus dízimos e ofertas. Se você vem à igreja, traga os seus dízimos e ofertas, coloque no gasofilácio, não esqueça de colocar no envelope a destinação. Ou se você quiser fazer pela internet, pelo depósito, transferência bancária, entre lá no formulário, contribua, indique, olha, esse é dízimo, isso é oferta missionária, e certamente continuamos com os compromissos da nossa igreja, graças à sua fidelidade e os nossos missionários sendo abençoados pela sua fidelidade. Que Deus abençoe a todos, e nós vamos encerrar aqui a nossa IBD nessa manhã com uma oração. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, os nossos lares, guarda as nossas famílias, ajuda-nos a viver para a Tua glória. Dê-nos um dia abençoado pelo Senhor, que o Senhor possa nos manter sob o Teu cuidado e demonstrando a cada dia a Tua vontade, o Teu plano para cada um de nós. Nós entregamos as Tuas mãos e encomendamos a todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e até a noite se Deus quiser. Tchau, fique com Deus.